Queridos, diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre Davi e Saul. Essa perseguição ferrenha que Saul faz a Davi. Num conteúdo anterior, nós falamos sobre o momento em que Davi cortou a orla da manta de Saul, a representação cultural do feito e a dor que Davi terminou sentindo ao fazendo isso. Neste conteúdo, estaremos dando prosseguimento a esse mesmo cenário, a essa mesma história. Porém, o desfecho, o ocorrido após Davi ter cortado a orla de Saul. Estaremos analisando aqui pelo menos 3 pontos de observação. A repreensão que Davi terminou dando a Saul, o remorso que Saul sentiu quando se viu nessa situação, quando ele estava à mercê. E Davi poderia fazê-lo o que quisesse naquele momento. E a percepção, quando Saul então reconhece a unção de Davi, o chamado de Davi, quando ele reconhece a missão de Davi. Mas, como nós conhecemos a história, Saul era um tipo de gente que ele se arrependia, mas logo voltava a praticar todas as coisas novamente. Sendo assim, eu quero lhes convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 24 de 1 Samuel, nos versículos 8 ao 15, e depois estaremos analisando os versículos 20 ao 22. E espero que Deus fale conosco através da sua palavra. Após Saul deixar a caverna, Davi, que estava a uma distância de aproximadamente um tiro de flecha, ele bradou a sua voz e chamou a atenção do monarca e mostrou o pedaço da orla da sua manta que ele havia cortado. Fazendo isto, ele termina provando com isso, com essa atitude, que não pretendia fazer nenhum mal a Saul, pois poderia tê-lo fazido naquele momento, ele poderia ter matado se o quisesse. E assim ele questiona a Saul e ele termina perguntando ao monarca: por que você continua a perseguir-me se eu estou provando para você que não estou e não pretendo fazer-lhe algum mal? Davi era um homem justo. Saul, por sua vez, se transformou no ímpio sanguinário, um cruel ditador que jamais poderia se libertar disto se não voltasse para Jeová com o coração aberto e entregue.
O versículo de número 8, a palavra de Deus diz o seguinte: gritou por detrás de Saul. Observe que ele estava do outro lado da colina e Saul do outro lado, tendo um morro entre eles que os separava. Outro fator interessante no texto, no versículo de número 11, é que Davi, ele demonstra um respeito a Saul. Ele diz: olha, pois, meu pai. E nós conhecemos que Davi, ele era genro de Saul. Ele casou com Mical, lá no versículo 18, verso 23, quando matou aqueles filisteus e levou os prepúcios. Ele então casa com a filha de Saul. E isto faz dele o genro do rei. E essa expressão que ele diz, olha, pois, meu pai, é uma forma de respeito, uma forma de consideração de alguém que estima uma pessoa e não pretende fazer-lhe mal nenhum. O respeito que ele tinha a Saul era muito grande. O versículo de número 8, Davi se inclinou, olha aqui, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Você acha que alguém que gostaria de matar o seu semelhante trataria dessa forma? Versículo 8 diz que Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Isso é humildade, isso é respeito, isso é consideração à autoridade ungida. Embora Saul não merecia um tratamento dessa forma, mas Davi mostrava nas suas atitudes que ele era inocente e que Saul o perseguia por pura inveja. Saul queria matá-lo, conforme veremos aqui e conforme falamos em conteúdos anteriores. Saul, no seu entendimento, ele pensava que Davi, ao assumir o trono, iria fazer um lixamento total na família. Iria matar, destruir, eliminar os rivais do trono. E Saul pensava como os ímpios reis da época faziam quando eles subjugavam um reino. Os ímpios matavam todos os súditos daquele reino, para que não houvesse problemas posteriormente. E na mente de Saul, Davi iria fazer a mesma coisa. Mas Davi jamais faria isso conforme nós temos conhecimento da história. No caso de Mefibosete, por exemplo. Agora, é importante, irmãos, a gente considerar o perigo das narrativas, o perigo das falácias, o perigo dos boatos. Porque quando as pessoas criam narrativas, termina destruindo a vida de inocentes, como estamos vendo, por exemplo, aqui no Brasil. Quantas narrativas o governo Lula tem feito para destruir a direita no Brasil e transformou o Brasil numa crise mundial. Tudo isso porque esses indivíduos não têm coragem de viver a verdade, falar a verdade, viver a verdade. É um governo fraudulento, mentiroso,
um governo hipócrita, um governo que escolheu o lado do mal, das trevas, da mentira, das narrativas, das falsidades, e querem vestir essas negatividades com coisas positivas, como se fosse a verdade. E traz o quê? O que estamos vivendo no Brasil, essa decadência moral sem precedente na história do país. No caso da Bíblia, Saul também começou a enveredar-se por esse caminho. O versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte, olha: E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura teu mal? Saul se ancorava em mentiras, em boatos. E o resultado disto? Tentava matar um ungido de Deus, um inocente, um homem que de fato tinha o Espírito de Deus. Por isso, nós nunca devemos tomar decisões precipitadas, principalmente, meus amados, se baseando em narrativas equivocadas, se baseando naquilo que as pessoas dizem, nos boatos, nos disses e me disses da vida. E quantas vezes um obreiro é destruído na igreja? Quantas vezes uma irmã, um irmão, um colaborador na igreja é prejudicado por causa de mentiras, de narrativas? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo de número 10, alguns disseram que te matassem. Olha o que diz o versículo 10. Porém, a minha mão não te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. A minha mão te poupou, corrigindo aqui. Então, Davi tinha a oportunidade de matá-lo. E na visão dos soldados de Davi, aquela foi uma oportunidade de Deus. Mas os soldados de Davi estavam equivocados. E Davi soube compreender a situação. Não, nem todas as oportunidades vêm de Deus. É Deus que está permitindo. Ainda que isso venha beneficiar uma pessoa em termos de segurança, de prosperidade. E quantas pessoas estão mergulhadas nas trevas do oportunismo, porque a oportunidade veio e ele achou que aquilo era de Deus. E os soldados de Davi disseram a ele, alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse Davi explicando para Saul naquele momento: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Pelos soldados de Davi, Saul era um homem morto, mas Davi foi mais prudente. O temor de Davi, pela unção de Saul, foi mais forte. Embora Saul tinha aquela unção real, mas não tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se afastou de Saul há muito tempo. Há muito tempo. Davi, no versículo 12, 13, 14, 15, Davi apela pela justiça divina. Davi não precisa sujar as suas mãos. Ele coloca no tribunal divino. Ele coloca nas mãos de Javé. É melhor que Javé julgue entre mim e ti. Olha o que diz o texto. Julgue
o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti. E verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Porque Deus julga segundo a sua reta justiça. Ele jamais inocentará o ímpio e condenará o justo. E nessas palavras, Davi mostra o caráter de Deus. Quando julga, ele julga segundo a sua veracidade. E Davi, ao invés de fazer juízo baseando-se em narrativas, baseando-se na interpretação da sua própria vida pelos seus soldados, ele coloca nas mãos de Deus. E isso causa em Saul um remorso, uma compreensão pelo menos momentânea de que Davi estava certo. Ele reconhece que Davi é um homem melhor do que ele. E a Bíblia diz assim, e chorou em alta voz, no versículo 16. Saul tem uma experiência temporária de sentimentos dos seus próprios erros e ações contra Davi. Mas como todo ímpio vive de momentos, ele logo retoma com a sua tirania e até que é perseguido pelos filisteus, conforme veremos, e termina morrendo em batalha. Saul tinha consciência que Davi tinha missão real vindo de Deus. E por isso ele achava que Davi precisava ser morto. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Versículo de número 20. Saul sabia das profecias relacionadas a Davi como rei de Israel. Ele tinha consciência disso. Por isso ele retoma com a sua pretensão de matar a Davi a qualquer jeito. Veja quando as pessoas se afastam de Deus de tal forma que acham que mesmo sabendo que Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele tenta tirar Davi, tenta tirar essa pessoa dessa chamada divina. A gente analisa aqui que a impiedade de Saul levou ele a combater contra o próprio Deus, contra a vontade de Deus. Pois mesmo consciente do chamado de um homem para o trono de Israel, ele insistiu, eu preciso matar esse indivíduo. Só mesmo a morte para tirar ele do trono. Saul teme a morte dos seus descendentes, por quê? Porque quando ele percebe a fragilidade dos soldados, quando ele percebe que Davi teve ali as possibilidades de matá-lo, ele então sente o remorso em seu coração. E ele termina revelando isso que estamos falando no versículo 21. Portanto, jure-me pelo Senhor, que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Veja que ele estava temendo aqui que Davi iria se vingar, descontando nos seus descendentes tudo que estava sofrendo com ele, como faziam os reis ímpios que matavam
todos os reis capturados e os reclamantes ou rivais dos tronos subjugados eram mortos, conforme acabamos de falar. E ele estava com a sua mente ocupada com os costumes culturais do mundo daquela época. E quando ele sente que Davi futuramente iria ocupar o trono, ele faz essa súplica, esse pedido. Portanto, Davi, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da minha família, do meu pai. Evidentemente que Davi jamais fez isto. Davi foi um homem do coração de Deus. Tanto que, conforme iremos analisar, a família de Saul praticamente morreu todos. Todos. Quando Davi sentou no trono, só tinha um filho vivo dos parentes, que era um neto de Saul, aleijado dos pés, Mefibosete. E quando Davi estava no trono, com a coroa sobre a sua cabeça, a primeira coisa que ele fez foi averiguar as terras de Saul, os bens. Ele dividiu a terra e deu a um indivíduo que cuidou de Mefibosete para que cuidasse do filho do rei. Convidou o filho do rei, o filho de Jonatas, convidou o neto de Saul, Mefibosete, para se assentar à mesa do rei. Os privilégios que Davi fez com o filho de Jonatas mostram o quanto ele não guardava a raiva em seu coração, o quanto ele era uma pessoa que amava, uma pessoa que era equilibrada. E isso ele fez com muita propriedade, conforme nós vamos ver nos conteúdos posteriores. O versículo 22 do capítulo 24, eles então terminam ali fazendo um juramento, um concerto, Davi e Saul, que deveria permanecer, que Saul deveria cumprir com esse concerto. O versículo 22 diz o seguinte: então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para a sua casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Por que Davi não foi para uma cidade viver tranquilamente? Porque Davi conhecia a natureza de Saul. Davi conhecia que Saul jamais cumpriria com esse acordo de paz, pois Saul era de momentos, arrependimentos apenas momentâneos. Algo dizia para ele: você tem que matar Davi, ele vai sentar no trono, ele vai matar os seus parentes. O diabo não deixa uma pessoa em paz quando essa pessoa passa a viver fazendo a vontade do diabo. E é importante afirmar que quando Davi assumiu o trono, olha, o único sobrevivente, portanto, da família real de Saul foi o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E sendo assim, conforme veremos mais tarde, ele retoma essa perseguição, ele retoma essa tentativa de eliminá-lo de qualquer forma. E as pessoas, quando elas decidem andar pelo caminho errado, pelo caminho do precipício, infelizmente, a única barreira que faz essas pessoas parar é a morte. É a morte.
E exatamente o que Saul veio sofrer mais tarde. Que essa palavra sirva para você como um elevo espiritual. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando o casamento de Davi com Abigail. Sabe aquele caso que envolveu Davi e Abigail? Nabal? Um momento em que Davi precisou de alimento para os seus homens e Nabal negou. Davi ia matá-lo de qualquer forma, pela fraqueza humana, mas a intervenção de Abigail foi muito importante na vida dele. E Deus fez justiça e ele termina casando com a mulher de Nabal, Abigail. Mas isso nós veremos nos nossos conteúdos posteriores, querendo Deus. Fique na paz, ore por mim, me ajude em suas orações. Compartilhe essa palavra, se inscreva em nosso canal, dê um joia, deixe o seu comentário e assim nós vamos seguindo, transmitindo as palavras do Senhor, tentando se aproximar do sentido que ela quer nos trazer. Enquanto nós estamos lidando com o livro histórico, é muito fácil, porque nós entendemos o livro conforme está narrando ali. E extraímos lições espirituais, devocionais. Agora, quando estivermos nos livros proféticos, aí precisamos ter mais um pouco de precaução, cuidado, porque você não pode entender um livro profético como você está lendo. Mas Deus nos dará vitória, nos dará graça e nós chegaremos em Apocalipse querendo Deus. Um forte abraço, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.